Bom dia! Hoje nosso grupo vai falar sobre a bactéria Chlamydia. Em relação à classificação do gênero Chlamydia, temos quatro espécies: a C. trachomatis, a C. pistaci e a C. pneumoniae, que estão relacionadas às infecções humanas, e a C. pecorum, que não está relacionada a infecções humanas. Vamos focar na C. trachomatis, em sua subespécie DK, L1, L2, L3 e a C. Em relação à morfologia da clamídia, ela é uma bactéria que tem diâmetro de 0,2 a 1,5 micrômetros. São bactérias intracelulares obrigatórias, pois não são capazes de sintetizar peptidoglicanos e necessitam de ATP. E essa energia vai ser produzida só pela célula do hospedeiro. Assim, elas não crescem em meios de cultura convencionais, pois necessitam de uma célula hospedeira para produzir energia. Por esse motivo, essa célula foi confundida por muitos anos com vírus. Elas são arranjadas em forma de cocos imóveis, têm parede celular semelhante de bactérias gram-negativas, mas vamos ver que elas não são gram-negativas. A parede celular é rígida e rica em lipopolissacarídeos, que é uma molécula muito resistente ao calor, e elas não são usualmente curadas pelo gram, mas determinadas como gram-negativas por conta que bactérias gram-negativas têm peptidoglicano fino. E na célula clamidial falta a camada de peptidoglicano, embora os genes que a codificam estejam no cromossomo da bactéria. Importante destacar que a bactéria Chlamydia, ela tem um ciclo de desenvolvimento bifásico, portanto, ela vai apresentar duas formas. É uma bactéria de dimórfica. Ela vai se apresentar na forma de corpúsculo alimentário, que é a sua forma extracelular infecciosa, e a sua forma de corpúsculo reticular, que é a forma intracelular não infecciosa. Sobre as manifestações clínicas, a C. pneumoniae ela é transmitida através da tosse ou espirro contendo gotículas de saliva infectadas pela bactéria. Ela se apresenta como uma manifestação clínica semelhante à pneumonia comum. Ela é adquirida na comunidade, ou seja, fora do ambiente hospitalar ou 48 horas após a internação. Os sintomas envolvem rouquidão, dor de garganta e tosse persistente. E essa tosse pode ser agravada por broncoespasmos, que é um quadro caracterizado pela hiperreatividade das vias aéreas superiores e a sua posterior obstrução. A sepsis também apresenta manifestações clínicas que eu vou falar agora. A transmissão para humanos dá-se através dos contatos com pássaros, o qual é relatado em até 85% dos casos. Essa informação de maior valor diagnóstico à admissão. A Chlamydia pistaci infecta pássaros e animais domésticos, sendo excretada em grande número nas fezes, urina, secreções, saliva e penas. A doença em humanos é adquirida pela inalação de micro-organismos presentes nas secreções ou fezes secas dos pássaros infectados. Transmissões interhumanas são extremamente raras e tendem a ser mais graves. A doença começa a manifestar-se após o período de incubação de 5 a 15 dias. O início geralmente é insidioso, com sintomas brandos, inespecíficos, lembrando infecções da via aérea superiores. Febre, tosse seca, cefaleia, calafrios, mialgia e hepatosplenomegalia, que é quando o fígado e o baço aumentam de tamanho juntos, ocorre em mais de metade dos casos. Pode ocorrer o acometimento de vários órgãos, dentre eles o pulmão, o trato gastrointestinal e o sistema nervoso. O órgão humano mais acometido é o pulmão, manifestando-se como tosse seca e dispneia. A manifestação típica é de pneumonia seguida à exposição às aves. A pistacose é raramente doença sistêmica grave e fulminante. A partir de agora, nós vamos focar na Chlamydia trachomatis, que é a que tem maior relevância clínica para nós que somos futuros cirurgiões dentistas. A Chlamydia trachomatis, ela pode ser transmitida de forma congênita, passada de mãe para o filho, ou por meio de relações sexuais anal, oral ou vaginal. Da forma congênita, ela pode ser transmitida por duas formas: durante o parto, que é quando o bebê vai ter contato direto com a bactéria ao passar pelo canal de parto, que é a vagina, ou durante a gestação, que a bactéria vai atravessar a placenta e atingir o feto. Para as mães que têm clamídia durante a gravidez, o bebê pode nascer prematuramente, com baixo peso ou pode morrer durante a gestação. E o bebê sobrevivente de uma mãe que tem clamídia, ele pode ter complicações de saúde, como pneumonia e até meningite. Sobre as manifestações clínicas da Chlamydia trachomatis, a gente pode ressaltar que ela é responsável por doenças genitais decorrentes da clamídia, podendo afetar também mucosas não só dessas regiões, como também de olhos e boca. Essa espécie é dividida em três subtipos, sendo que cada grupo desencadeia um tipo de manifestação clínica. Os subtipos DH causam em mulheres infecção do trato geniturinário, que é a região do colo do útero. Ela causa também a cervicite, que é representada pela principal manifestação e se caracteriza pela inflamação do colo do útero, que leva à alteração no corrimento, formando uma secreção mucopurulenta, pastosa, amarelada e com odor desagradável na região endocervical, que é a região entre a cavidade uterina e a vagina, como a gente pode ver na imagem à esquerda. Além disso, a cervicite se manifesta na ectópia edematosa. É uma ferida no colo do útero com sangramento facilmente induzido e que causa sintomas como dor ao urinar e durante relações sexuais, além da micção frequente.
Complicações nesses quadros clínicos podem desencadear doença inflamatória pélvica, que é quando a bactéria ascende ao trato reprodutivo superior, causando dor abdominal pélvica crônica. Além da possibilidade de gerar infertilidade, complicações na gravidez, dor durante relações sexuais, infertilidade, e além da gravidez ectópica e do parto prematuro. A gravidez ectópica o embrião se desenvolve fora da cavidade uterina. Já em homens, os subtipos DAK causam a uretrite não gonocócica, que é caracterizada pela presença de secreção uretral mucoide escassa, além do desconforto ao urinar. Causa também a epididimite, que se manifesta através da dor e sensibilidade testicular unilateral com hidrocele e edema palpável no epidídimo. Sintomas comuns a homens e mulheres se caracterizam pela proctite, que é a infecção da mucosa retal nessa região indicada na imagem, sendo que os ovários DAK normalmente geram infecções que são assintomáticas. Os subtipos L1, L2 e L3 causam linfogranuloma venéreo, uma infecção crônica que atinge órgãos genitais e gânglios da virilha. Além disso, ele causa lesões que iniciam como feridas, incham formando úlceras que espalham a infecção, desenvolvendo bubões, que são um tipo de abscesso, caracterizado pelo inchaço do linfonodo, podendo levar a fístulas de drenagem retais, vaginais e vesicais, que é a bexiga e a uretra. Já os subtipos AC causam a doença ocular tracoma. Elas infectam as células epiteliais da conjuntiva pela inoculação direta com secreções genitais infectadas. Se manifesta através de um aspecto eritematoso, não purulento da superfície epitelial da conjuntiva. Por último, eu vou falar agora das manifestações orais. As manifestações orais ocorrem quando ocorre sexo oral. A infecção da garganta por clamídia geralmente é assintomática, porém, pode apresentar áreas avermelhadas, doloridas e dificuldade para engolir. E aí, isso é muito importante para o cirurgião dentista saber identificar essas lesões da cavidade oral, uma vez que é através dela que ele deve realizar o encaminhamento correto para o infectologista. As clamídias apresentam um ciclo reprodutivo diferente das demais bactérias, o chamado ciclo bifásico. Esse ciclo é caracterizado por uma sucessão entre o corpo elementar, inativo infeccioso, que não se replica e representa a forma de dispersão do microorganismo, e o corpo reticular, não infeccioso, mas que pode se replicar. Portanto, o corpo elementar ou corpúsculo elementar são como os esporos, e é a forma infecciosa e metabolicamente inativa, enquanto que o corpúsculo reticular, o corpo reticular, é a forma não infecciosa, mas metabolicamente ativa. Ele é maior que o corpúsculo elementar e também é o que contém a maior parte do RNA. A infecção por Chlamydia trachomatis é iniciada pelo corpúsculo elementar, que se adere à membrana celular da célula hospedeira por receptores específicos e se liga a ela. Por fagocitose, o corpúsculo elementar entra na célula hospedeira, formando um fagossoma. É uma espécie de vacúolo dessa célula, para promover a nutrição e também a energia à clamídia. Normalmente, o que se espera é que o lisossoma da célula hospedeira seja capaz de eliminar a bactéria nessa fase, mas a clamídia possui uma capacidade de driblar o sistema imune e continuar seu processo de proliferação. Portanto, como a gente pode ver no ponto 3, o corpúsculo reticular é formado, com cerca de 6 a 8 horas da infecção. Ele é condensado, ocorre diversas divisões binárias, com até 24 horas da infecção. Ele é condensado, formando uma nova metamorfose, ou seja, novos corpúsculos elementares são formados a partir do corpúsculo reticular, e eles são responsáveis por realizar a lise da célula hospedeira. Portanto, eles são liberados para infectar novas células. Quanto aos aspectos imunológicos da infecção por clamídia, a Chlamydia trachomatis é um micro-organismo que tem a capacidade de persistir no hospedeiro mesmo após a ativação da resposta imune. Existem dois antígenos responsáveis no diagnóstico e a patogênese da infecção pela Chlamydia trachomatis, que é o antígeno lipopolissacarídeo, o LPS, e também o antígeno MOMP. O LPS, como todos sabem, é compartilhado por todas as espécies de micro-organismo e é mais frequentemente encontrado no corpúsculo reticular, sendo responsável pela mediação fisiopatogênica da bactéria, enquanto que o MOMP ele é um antígeno espécie específico, sendo utilizado para a sorotipagem e a diferenciação entre os vários sorotipos, como já foram citados anteriormente. As infecções por clamídia são acompanhadas da resposta imune humoral e celular, com produção de anticorpos contra o LPS e o MOMP, também com envolvimento de células CD4 e CD8. Os tipos polissacarídeos da bactéria apresentam baixo potencial para ativar o sistema imune, e o lento desenvolvimento da imunidade pelo hospedeiro pode ser explicado tanto por esse baixo potencial de ativar o sistema imune, quanto pela capacidade da Chlamydia trachomatis de fazer uma espécie de regulação negativa do complexo principal de histocompatibilidade, o NHC, tanto de classe 1 e de classe 2, induzidos pela produção de interferogama. Alguns estudos em modelos animais e também humanos demonstram que a produção de citocinas pró-inflamatórias para combater a infecção pela bactéria são responsáveis também pelo dano epitelial. Como a gente pode ver, o IL-1 está associado à destruição de tubas uterinas, enquanto que o L10, interferogama, e as proteínas de choque térmico estão associados quando eles estão em altos níveis, estão associados à infertilidade.
As proteínas de choque térmico, elas, durante o processo infeccioso, a Chlamydia trachomatis, ela produz bastante HSP, especificamente o HSP60, que é altamente imunogênica e possui elevada homologia com a proteína humana. Ela desencadeia uma resposta autoimune, podendo provocar doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica e a própria infertilidade, como já citado. Em condições usuais, são necessários meios para que ocorra o desenvolvimento da imunidade contra a infecção por Chlamydia trachomatis, provavelmente devido à baixa virulência da bactéria, assim como por suas propriedades imunossupressoras, capacidade de sobreviver fora das células, como dito anteriormente com o corpúsculo elementar, além da habilidade dela de persistir no meio intracelular. Sobre os fatores de virulência, eles estão ligados ao ciclo de desenvolvimento celular dessas bactérias, que se dividem em 3 fases, e que já foram explicadas aprofundadamente. Essas 3 fases são internalização, proliferação ou diferenciação e saída. A internalização das clamídias pelas células do organismo ela acontece por diferentes mecanismos, mas a forma infecciosa ela é sempre o corpúsculo elementar. A fase de proliferação ou diferenciação ela acontece no fagossoma, que se forma logo após a internalização da clamídia. Depois de algumas horas de proliferação, a célula hospedeira ela vai se romper e os corpúsculos elementares eles vão ser lançados no espaço extracelular, caracterizando então a fase de saída. E essa fase de saída, por sua vez, dá início a um outro ciclo celular. A clamídia ela pode evitar tanto a defesa intra quanto extracelular do hospedeiro. A compreensão e o entendimento dos fatores de virulência que possuem e a elucidação desses mecanismos de ação, eles podem ser ferramentas importantes para a gente compreender mecanismos de prevenção, de tratamento da doença. Aqui a gente separou 4 fatores de virulência sobre as clamídias, e entre eles a gente pode citar a estrutura da parede celular, sistemas de secreção do tipo 3, atividade apoptótica induzida pela clamídia em células hospedeiras infectadas e as proteínas de membrana externa polimórfica da clamídia, mais conhecidas também como PMPS. Sobre a estrutura da parede celular, os lipopolissacarídeos da Chlamydia trachomatis é um antígeno específico do gênero. É uma molécula do tipo rugosa que provoca uma fraca ativação de macrófagos. A parede celular, ela inibe a fusão do fagolisossomo em fagócitos. Sobre o sistema de secreção do tipo 3, eles vão servir como um canal para promover a entrega de proteínas detetoras de patógenos no citoplasma da célula hospedeira. Através disso, o micro-organismo ele pode injetar proteínas diretamente na célula hospedeira e evitar a formação de lisossomos. A clamídia ela tem um ciclo de vida único, e onde o corpo elementar ele é metabolicamente inativo, logo, ele não expressa secreção de contato. Diferentemente de outros patógenos intracelulares, em que a secreção dependente de contato ela começa antes de terem sido internalizados na célula hospedeira. Na clamídia, a secreção de contato ela é acionada de dentro pela forma reticulada metabolicamente ativa intracelular. Sobre a atividade antiapoptótica, a gente tem que as células infectadas elas expressam mecanismos antiapoptóticos, como, por exemplo, a inibição da ativação da caspase 3 e o bloqueio da liberação do citocromo C mitocondrial. Dessa forma, o micróbio ele consegue se desviar da apoptose. E, por último, nós temos a proteína da membrana externa polimórfica da clamídia, que são proteínas de superfície e elas funcionam como adesivos. Além disso, elas também têm um papel antigênico e elas estão presentes em todas as espécies da clamídia. Elas atuam como autotransportadores, ou seja, elas conseguem se translocar. E as proteínas PMPB, C, D e I da Chlamydia trachomatis, elas são conhecidas por induzir fortes respostas imunes humorais em pacientes infectados. Dessa forma, a gente consegue perceber que as clamídias elas são responsáveis por muitas infecções humanas com complicações graves. E os fatores de virulência descritos na literatura facilitam a invasão nos tecidos humanos e fornecem ao micro-organismo a capacidade de se esconder tanto do sistema imunológico e usar os mecanismos da célula hospedeira a seu favor. Falando então agora um pouquinho sobre a epidemiologia da clamídia, de acordo com a OMS, mais de 1 milhão de pessoas adquirem alguma IST diariamente. Estima-se que de clamídia sejam aproximadamente 130 milhões de casos todos os anos. Um exemplo disso é o tracoma, que é a doença ocular causada pela Chlamydia trachomatis, é considerada um problema de saúde pública em 42 países. Não há dados epidemiológicos no Brasil sobre a clamídia, porque essa não é uma doença de notificação obrigatória. Ou seja, a lei não exige que dados sobre essa infecção sejam comunicados às autoridades de saúde pública. Mas existem estudos isolados que nos mostram a prevalência dessa infecção em determinadas populações, e eu trouxe 2 aqui para exemplificar isso. O primeiro estudo, realizado em 2011 em uma cidade do sul do Brasil, quis estudar a prevalência da infecção de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorreia em mulheres jovens e sexualmente ativas. Eu vou focar aqui nos resultados da Chlamydia trachomatis. Nesse grupo, 62% das mulheres possuíam uma idade igual ou inferior a 20 anos, e 43% relatava viver com um parceiro fixo ou era casada. Desse grupo, 10,7% das mulheres estavam com infecção por clamídia.
Um outro estudo realizado em 2016 com mulheres partuirentes, ou seja, mulheres que estão próximas do trabalho de parto ou que acabaram de dar à luz, também onde a maioria das mulheres era jovem, com idade inferior a 25 anos, 68% casada ou com até 2 parceiros sexuais na vida, desse grupo, 18% apresentou infecção urogenital por Chlamydia trachomatis. Esses resultados locais e isolados, eles acabam refletindo as estimativas mundiais de transmissão e prevalência dessa infecção. A investigação diagnóstica que identifica a clamídia tem início quando os portadores buscam atendimento médico porque notaram alterações semelhantes às descritas anteriormente. Ainda na primeira consulta, o exame clínico avalia a integridade tecidual e a presença de secreções anormais em estruturas, como pênis, canal vaginal e colo do útero. A confirmação dos sintomas no exame clínico determina as necessidades dos exames laboratoriais que confirmam ou não a infecção e os agentes patológicos envolvidos. Principalmente, a gente tem a cultura de material biológico, que é um dos principais e mais tradicionais procedimentos, em que se realiza o cultivo em um meio nutritivo adequado de uma amostra de material coletado diretamente dos genitais. No caso dos homens, escolhe-se a secreção que surge pela uretra, e no caso das mulheres, faz a raspagem das paredes do canal vaginal e do colo do útero. Coloquei aqui algumas formas dos exames. No caso aqui, esse isolamento da primeira imagem é feito com Lugol, em que as inclusões que contêm glicogênio ficam curadas de castão escuro contra um fundo amarelado. Outra forma de identificação é com o exame de imunofluorescência, onde dá para a gente ver a parte verde brilhante, fluorescente, que identifica os corpúsculos de inclusão. Outro exame também pode ser feito a ELISA, que é um exame que baseia-se em reação antígeno-anticorpo. Nesse caso, seria um ELISA indireto. Outro exame que pode ser feito também é o exame de sangue, que vai identificar a presença de anticorpos específicos para a bactéria. E também pode ser identificada uma grande concentração de células do sistema imunológico, que vai indicar que o corpo está combatendo agentes microbianos. E o outro exame também pode ser feito a PCR, né, reação em cadeia, que é uma ferramenta genética que utiliza a ampliação do DNA e fragmentação do material genético e multiplicação. Como até me havia explicado, a clamídia é uma bactéria que invade as células do tecido. Então, quando o tecido parasitado é submetido a esse exame, o material genético utilizado pelas bactérias para sua multiplicação também pode ser identificado. O tratamento da clamídia é feito com o uso de antibióticos, como, por exemplo, a azitromicina e a doxiciclina. A azitromicina é uma macrolídeo que age impedindo que as bactérias sensíveis a ela produzam proteína. E a doxiciclina, ela é uma tetraciclina que age no metabolismo das bactérias, impedindo sua nutrição. Todas as duas vão agir numa parte do ribossomo da bactéria, a azitromicina em uma e a doxiciclina em outra. Para terminar, o tratamento da clamídia é feito com o uso de antibióticos, como eu havia dito, só que quando é gestante, ele é indicado pela equipe de saúde conforme cada caso. Dessa forma, a gestante pode fazer o acompanhamento pré-natal regular e com a realização dos exames prescritos. A clamídia, se não tratada adequadamente, aumenta o risco de contaminação e transmissão do HIV, e se ela for tratada adequadamente, é possível erradicar completamente a bactéria. Em relação ao controle dessa doença, ainda não existe uma vacina contra a clamídia, mas ela já está em desenvolvimento. De acordo com um estudo publicado em 2019 na revista The Lancet, o componente se mostrou seguro e eficaz na imunização. Essa vacina ela é baseada em uma subunidade de proteína recombinante, a CTH522, e como resultado foi possível observar anticorpos protetores contra a clamídia nos tratos genitais dos participantes. Esses anticorpos, eles impediam que a bactéria da clamídia ela penetrasse nas células do corpo. Mas enquanto mais testes são realizados, o foco por enquanto continua sendo no controle da doença por meio da realização regular de exames para detecção de ISTs, pelo tratamento precoce da infecção e pela prática do sexo seguro, com o uso de preservativos. Com isso, ocorre a interrupção da cadeia de transmissão da bactéria e, consequentemente, a diminuição da circulação do agente etiológico na comunidade, o que leva à redução de novas infecções, redução da frequência das reinfecções e da gravidade dos casos. Para garantir a cura total, durante o período de infecção, é aconselhado suspender as relações sexuais e evitar o contato sexual desprotegido. É importante também que os parceiros sexuais também sejam avaliados e orientados pelo profissional de saúde para evitar uma nova contaminação. No caso da clamídia, a prática do sexo seguro é extremamente importante, pois, assim como foi falado anteriormente, grande parte dos casos são assintomáticos, mas mesmo sem esses sintomas, essas pessoas ainda podem acabar transmitindo a doença. Além disso, eu também acho importante enfatizar que a reinfecção é possível. Então, mesmo que você já tenha sido infectado uma vez e realizado todo o tratamento, não significa que você não pode ser infectado novamente. Bom, pessoal, essas foram as referências bibliográficas que a gente utilizou para fazer esse trabalho. E esse aqui é o número do Disque Saúde, que é uma ouvidoria do SUS, onde você pode encontrar mais informações sobre essas e outras doenças. Muito obrigada pela sua atenção e agora a gente tem um desafio para vocês. Tchau, tchau!